Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. A Bíblia diz que nós devemos ser não somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Nós devemos praticar a palavra. E eu estava pensando a respeito disso, sobre o que é não somente ser ouvinte, mas ser praticante da palavra. Quando a gente fala essa palavra praticar, às vezes remete ao esforço, a algo feito por nós, né? Eu preciso praticar, é algo que nós temos que fazer. Mas pensa comigo, se você faz judô, você se torna um judoca. Né? Se você joga futebol, você se torna um jogador, um atleta. Se você faz dieta, você se torna magro. Né? Pelo menos é o que a gente tenta. Então, assim, essa palavra praticar é se tornar. É ser igual àquilo que você está ouvindo. Não é, eu estou ouvindo aqui que eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Não, você se torna o amor. Eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar. Não, você se torna próspero. Você é aquilo que você ouve. Então, quando nós falamos que não sejais, quando a Bíblia diz, o texto diz, não sejais somente ouvintes, mas praticante da palavra, se torne a palavra que você está ouvindo. Seja como ela. Então a minha oração nessa noite é que você seja como a palavra que está sendo ministrada, seja como o louvor que foi ministrado, seja como a oração que foi ministrada neste lugar. Amém? Eu já tive alguns anos atrás a oportunidade de ministrar essa palavra aqui. Abra sua Bíblia em Josué 2, é um texto muito, muito conhecido, que fala sobre a prostituta Raabe. E numa outra oportunidade eu estive ministrando essa palavra, e nesses dias o Senhor tem falado muito comigo a esse respeito, sobre todo esse cenário, toda essa situação. Josué 2. Tá bom, né, esse aqui? Josué 2, 1. Amém? Em Gênesis 1 diz que havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito estava sobre as águas. Amém? Havia trevas sobre o abismo, mas o Espírito estava sobre as águas. O Espírito não está sobre o abismo. O Espírito Santo de Deus, ele paira sobre as águas. A palavra é água. Jesus é água. O Espírito Santo é água. E essa água ela tem poder de nos lavar, de nos purificar, de nos limpar. O Espírito dessa palavra está sobre essa igreja. Amém? De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque assim os alcançareis.
Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vaz de Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e eles lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infutes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvido isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs com tudo o que temos, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responde pela vossa. Se você não denunciar essa nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Amém. Pai, a sua palavra, ela tem um poder eficaz. Ela tem o poder de nos curar, de nos libertar, de nos salvar, de nos resgatar de vários lugares. Senhor, os nossos ouvidos espirituais, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão inclinados a Ti nessa hora. Senhor, nós estamos submissos à Sua palavra. Nós queremos sair daqui transformados. Senhor, nós queremos que essa palavra ela faça o efeito para o qual ela foi enviada. Senhor, nós somos uma terra fértil, nós somos um solo fértil para essa palavra. E sabemos que é uma semente e sabemos que vai, sim, ter frutos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra ela fala sobre um negócio. Ela fala sobre uma aliança. Ela fala sobre parceria. E o texto é extenso e é uma história, né? É um cenário. E esse texto diz que os espias chegaram nesse lugar e foram à casa da prostituta Raabe. O texto diz que ela é uma prostituta. E quando eles chegam naquele lugar, ela não conhecia eles, mas ela sabia o que eles carregavam. O texto diz que ela fala: eu sei quem é o seu Deus, e eu sei que Ele abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar. E nós estamos assustados com esse Deus. E eles então expõem para ela qual é a decisão, eles vão espiar o lugar. Mas o que me chamou a atenção nesse texto e o que eu gostaria de ministrar é a respeito da decisão de Raabe, a decisão que ela teve em mudar a vida dela. Observe que a decisão que nós temos quando nós decidimos mudar algo nas nossas vidas, nós estamos mudando a vida de várias gerações. A decisão que eu tive de permanecer num lugar de graça e escondida numa palavra faz com que a minha filha seja abençoada. Estava sobre o meu poder, estava nas minhas mãos a decisão de mudar a vida da Maísa. A Maísa não nasceu, a Maísa não vai caminhar debaixo de maldição. A Maísa não vai caminhar debaixo
debaixo de peso, assim como eu nasci. A Maísa, ela nasce num ambiente, num cenário de libertação. Por quê? Porque eu recebi essa palavra. Então a Maísa não vai saber, eu não estou falando tão somente de sistema religioso que nós participamos durante tantos anos, onde nós somos escravizados, onde nós somos por vezes enganados, onde nós vamos acreditávamos que aquilo era uma verdade absoluta. A Maísa não, ela nasceu já em um ambiente, num lugar de verdade, debaixo da graça, debaixo da liberdade de Deus, debaixo da herança de Deus. Eu estava falando esses dias que eu e Julielson, nós trabalhamos para construir uma casa, para pagar as coisas. A Maísa, ela tem 11 meses e ela herdou tudo. Nós somos 2 adultos que trabalham, que paga a conta, que compra as coisas, e ela desfruta. E ela não paga nada. E ela não gasta com nada. E nós paramos a nossa vida por causa dela. Amém? Quando nós decidimos fazer boas alianças, bons acordos, nós mudamos a próxima geração. Quando Raabe decidiu receber os espias, ela mudou a vida dela. Amém? Mas ela mudou a vida da família dela. Primeiro ponto, ela era uma prostituta. Eu já tive contato com prostitutas. Eu já pude conversar com prostitutas. É um aprisionamento na alma. Não é uma coisa que você fala, você deixa de ser prostituta agora e ela já não é mais. Ela pode trocar as vestes. Ela pode mudar as vestes. Mas aquilo está engrenhado. Porque foi um tempo de escravidão. Só que ela decidiu que ela não ia mais se corromper por causa do acordo que ela fez. Quando esses homens chegaram na casa de Raabe, eles já chegaram com direito. Eles estavam na casa de uma prostituta. Eles já podiam ali ser atendidos com o serviço dela. Ela era uma prostituta. A casa dela ficava em cima do muro, justamente para isso. Mas ela sabia o que eles carregavam. E ela estava diante da oportunidade de ter a vida dela transformada e mudada para sempre. Mas o ponto que me chama a atenção é que quando eles chegaram na casa dela, o rei já tinha ficado sabendo. O rei já tinha ficado sabendo e ele já tinha tanta certeza que esses homens já estavam na casa dela, que ele diz assim, no 2, então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que essa noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ele não perguntou se alguém foi lá, ele já sabia que alguém estava lá. Ele já sabia que algo novo estava acontecendo naquele lugar. Ela era a prostituta da cidade. Todos conheciam a vida de Raabe. Queridos, diante de várias situações nas nossas vidas, quase todas, nós temos que fazer escolhas. Quase todas. Seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida espiritual. Nós estamos sempre diante de opções, de fazer, de tomar decisões. E Raabe estava diante de uma decisão que mudaria a vida dela, que era permanecer fazendo negócios com o rei daquela cidade. Ela poderia ser muito beneficiada se ela decidisse entregar os espias
Ela estava diante de uma oportunidade de mudar a vida dela e de ser protegida pelo rei, se ela lhe entregasse aqueles homens para o rei. Então Raabe estava diante do velho e do novo. Raabe estava diante de permanecer no velho ou arriscar no novo. E às vezes permanecer no velho é melhor, é cômodo. Ela ia arrumar problema. Ela tinha tudo ali pronto, não precisava mexer em nada. E ainda seria vista como uma fiel do rei. Não está na Bíblia, está na minha mente. Digamos que ela entregue os espias. Eles estavam dentro da casa dela. Ela não precisava falar onde eles estavam, era só ela abrir a porta e dar um sinal para eles subirem. Mas ela queria a liberdade que somente o novo pode nos dar. Ela queria a leveza que somente o novo pode nos dar. Para nós que somos filhos da graça, nós sabemos que o que ela fez foi decidir pela nova aliança. Quando Raabe decidiu não entregar os espias, ela decidiu se colocar debaixo da graça e do favor de Deus. Eu repito, ela estava diante da oportunidade de continuar a vida que ela tinha, com as pessoas que ela tinha e ainda poderia ser beneficiada. Ela faria um favor para o rei. Raabe poderia ser conhecida por ter ajudado o rei, por ter entregado os espias para o rei. Mas ela fez a escolha às cegas, humanamente falando, mas espiritualmente não. Ela sabia quem estava dentro da casa dela. Ela sabia que aqueles espias, eles carregavam o poder de Deus, porque ela diz, vocês são, eu conheço o Deus que vocês servem. E quando ela tomou essa decisão de fazer uma aliança, de fazer um acordo com esses homens, ela colocou toda a vida e a família dela debaixo da herança bendita de Deus. E por muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, escolhas baseadas no comodismo. Porque nós não queremos trabalho, porque isso vai dar trabalho, para que mexer nisso, deixa do jeito que está. Tá bom assim. Mas o que Deus tem para nós é tudo novo. E toda vez que nós temos oportunidade de mudar algo nas nossas vidas, todas as vezes que nós temos oportunidade de mudar algo nas nossas vidas, nós temos o sim de Deus. Todas as vezes que você tiver que fazer uma escolha, você vai ouvir a voz de Deus te dando uma direção. Vá para a direita, vá para a esquerda. Nós somos o povo da paz, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não como o mundo, mas eu dou a minha paz. E Ele é a paz, Ele é a shalom de Deus. Então, para nós que somos filhos de Deus, nós não vamos tomar nenhuma decisão aonde eu não sabia. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito que sonda o coração de Deus. Então nós temos sim uma direção de Deus. Raabe tinha sim uma direção de Deus. Eu posso falar isso porque lá na frente nós encontramos ela lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Ela se encontra na genealogia de Jesus.
do nosso Cristo. Por quê? Porque ele escolheu aleatoriamente, vou pegar Raabe. Não! Tem toda uma história, tem toda uma trajetória por causa de uma decisão. Nós estamos assentados juntamente com Cristo por causa de uma decisão. Nós somos herdeiros das promessas de Deus por causa da decisão entre Jesus e Deus. Nós decidimos por ficar debaixo das verdades estabelecidas por Deus. Nós decidimos pelo sim de Deus. Nós decidimos para ouvir a voz de Deus. Raabe decidiu fazer um acordo com aquilo que parecia que ela não conhecia, mas que gritava dentro do espírito dela. Esse acordo parece que foi às cegas, mas não foi. Esse acordo foi espiritual. Essa aliança foi espiritual. No versículo 8 diz que ela não entregou os espias para o rei. Ela dispersou eles e depois ela sobe para falar sobre esse acordo, para falar sobre esse negócio. Ela vai então oficializar o acordo com esses espias. E aí ela diz: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que em fundos caiu sobre nós e que todos os moradores estão desmaiados. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito. Ela falou para ele: eu sei quem são vocês. Mas como que ela sabe? De ouvir falar. Ela estava ouvindo falar deles e ela queria aquilo. Ela estava desejosa por aquilo, porque quando aquilo chegou, ela reconheceu de imediato. Quando esse Espírito da verdade chega para nós, ele encontra um lugar em nós, porque é algo que nós desejamos, é algo que nós queremos. Por vezes alguém está ministrando uma palavra e nós estamos sentados aí, é algo que vem de encontro com aquilo que a gente estava meditando, com aquilo que a gente estava precisando. Por quê? Porque é uma verdade que nós conhecemos. Eu não sei se vocês conhecem uma história da águia e da galinha. Vocês conhecem? Que fala, talvez vocês já conheçam, mas eu vou contar. Que uma águia, um filhotinho de águia foi criado com umas galinhas. Então ela achava que ela era galinha. Ela foi criada com galinha. Ninguém lhe falou: hein, águia, você é uma águia, mas nós te adotamos e você é galinha. Não, ela achava que ela era uma galinha. Conta essa história que eu não sei quem inventou ela e eu estou aqui passando da frente. E eu sei que Deus vai falar através disso. E ela viu um bando de águia voando. E ela olhava para ela, tipo assim: parece comigo, eu pareço com ela. Não, mas eu sou galinha. Eu fui criada aqui, eu sou galinha. E ciscando. E comendo minhoca. Dormindo ali, junto com as galinhas. Conta essa história. Como diz o apóstolo Paulo. Conta as histórias do terceiro céu, subiu no terceiro céu, e era ele, né? Conta essa história que uma águia gritou. O que a águia faz? Eu não sei fazer, então melhor não fazer. Uma águia gritou. E essa águiazinha que foi criada com a galinha reconheceu dentro dela aquele grito. Reconheceu dentro dela. Ela não sabia voar. O máximo era de um puleiro para o outro. Mas ela reconheceu a voz daquela águia e falou: aquele povo é o meu. Eu não tenho nada a ver com essas galinhas. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. As águias começaram a gritar. E ela entendeu cada vez mais que aquela voz, aquele grito, se dava de encontro com o grito que tinha dentro dela e que estava entalado. Por que ela nunca gritou? Porque ela nunca foi ativada.
E nós precisamos ser ativados. E nós precisamos todos os dias ser ativados pela palavra, pela verdade. Amém? Nós somos águia. Nós somos águia. E cada vez que você reconhecer a voz de uma águia, é porque isso está gritando dentro de você. E cada vez que você ouvir o grito de uma águia, o grito da palavra vai de encontro com você. Raabe tinha essa palavra dentro dela. Raabe sabia, ela reconheceu os espias, ela guardou os espias porque ela sabia que ela estava diante da graça e do favor de Deus, e isso gritava dentro dela. Ela queria aquilo, por quê? Porque o velho não trazia nada para ela, a não ser a escravidão, a não ser a escassez, a não ser a falta. E esse novo que chegou trouxe promessas muito mais excelentes do que aquilo que ela vivia. Raabe estava diante da nova aliança e ela decidiu ali abrir mão das negociatas com o rei. O texto diz que ela se trancou dentro de casa. Os espias fizeram um negócio com ela. Se tranquem dentro de casa, você, seu pai, suas irmãs, e a sua fidelidade responde pela minha. Se você não nos entregar, então a sua casa será salva. Se vocês se entregarem, se vocês nos entregarem, nós não respondemos pelo sangue de vocês. Por quê? Porque nós vamos matar todo mundo. E como mataram todo mundo. Então ela se trancou dentro de casa juntamente com a família dela e esperou. O trato era ela colocar um fio de escarlata. E ela disse para os espias: se escondam por 3 dias. Profeticamente sabemos da morte e da ressurreição de Jesus. O fio de escarlata na janela seria o sangue do Cordeiro derramado. Estamos falando da graça e da nova aliança. Precisamos olhar com os olhos de Jesus. Ela decidiu fazer uma nova aliança. Ela decidiu se firmar em uma nova aliança. Ali, Raabe já não era mais uma prostituta. Ali ela já não se prostituía mais, porque ela foi de prostituta para noiva. Ela foi de prostituta para aquela que estaria na genealogia de Jesus. Na genealogia não está escrito fulano, Bertano, Cicano e a prostituta Raabe. Não, está escrito Raabe. Porque ali ela já não era mais uma prostituta. Porque ali já não tinha mais condenação. Porque ali já não tinha mais maldição. Porque ali já não tinha um título que às vezes nós fomos intitulados. Porque ali não tinha mais o nome, a prostituta Raabe. Ali era Raabe. Ali ela tinha nome. Ali ela tinha herança. Ali ela tinha herdeiros. Amém? Queridos, Raabe mudou a história da família dela. A Bíblia fala que ela se trancou. Que ela se trancou dentro de casa, juntamente com seus familiares. Por vezes, nós precisamos nos trancar dentro de uma palavra. Por vezes nós precisamos nos guardar dentro dessa palavra. Por quê? Porque muitos são aqueles que vão perseguir a palavra que você carrega. Muitas coisas ao nosso redor vêm tentando nos tirar dessa verdade, dessa palavra. São tantos os ataques, são tantas as circunstâncias. Nós precisamos acreditar que nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Quando Raabe se trancou juntamente com a família dela, ela disse: eu não vou mais me prostituir. Eu não sou mais prostituta. Eu não me guardo como prostituta. Eu não me comporto como prostituta. Eu não exerço essa profissão mais. Eu não sou isso mais. O comportamento dentro daquela casa deveria ser não mais de um âmbito de prostituição, porque os atos de prostituição aconteciam ali, na casa dela. Ela precisou olhar para aquele ambiente e ver que tudo ia mudar. Ela precisava acreditar que os espias iam voltar.
Ela precisava acreditar que eles iam voltar para buscar ela e que aquele fio de escarlata não foi em vão. Ela precisava crer naquilo. E ela creu. E ela creu. Por isso que ela está onde ela está. Porque ela creu. Porque ela se comportou baseado naquilo que ela tinha negociado. O negócio estava feito, pode seguir em paz. Eu vou me guardar, eu vou esperar. Eles foram embora. E ela continuou no lugar e no ambiente onde o que regia era a prostituição. Será que no outro dia alguém procurou ela para se prostituir? Vamos imaginar que sim. Que bateram na porta dela para viver isso. E ela disse, não, eu não participo dessas coisas mais. Mas ela não podia falar por quê. Porque ela carregava um segredo. Ela tinha feito uma aliança, porém era um segredo. Estava dentro dela. E várias vezes ela deve ter sido tentada. Querido, você não precisa explicar para ninguém o que você está carregando dentro de você. Você não precisa provar para ninguém o porquê você está carregando e crendo no que você está crendo. Você não precisa provar para ninguém o porquê que você decidiu o que você decidiu. Porque está dentro de você. Ela não ia falar, eu não vou mais me prostituir porque eu fiz um negócio e eles vão voltar para me buscar e vão salvar a minha família. Não! Ela se guardou naquela palavra. Ela esperou naquela palavra. Ela creu naquela palavra. E ela passou então a viver daquela forma, como salva, como resgatada, como pura, como liberta. Nós precisamos acreditar que nós somos aquilo que nós cremos. Você é curado? Ande como um curado. Você é próspero? Ande como próspero. Se comporte como próspero. Rejeite o espírito de mendigagem, de contar moeda, de somar para ver se vai dar, não sei. Eu estive semana passada num café de mulheres, né, para contar um testemunho de Maísa, a nossa história. E eu terminei, você vê que muitos recebem, outros não. E quando terminou, na hora do café, uma pessoa chegou para mim e eu contei do diagnóstico que eu tinha de endometriose, que foi o primeiro que eu recebi entre tantos todos, que foi o que abriu mesmo os diagnósticos. E no final a mulher falou, mas aqui você não contou o que aconteceu. O que aconteceu com o diagnóstico? E minha filha, eu não sei. E eu não quero saber. Ela, então, o que eu tenho? Então, eu falei, mas você é curada. Você não viu andando aí não, minha filha? Ela parou na sua frente, ficou dançando, levantando a mão para lá e para cá. Aí, ela, mas e aí depois? Você não quis saber? Eu quero lá saber, minha filha. Eu não quero saber. Eu sei toda madrugada, a menina mamando. Eu sei que ela está andando comigo o dia inteiro. Amém? Então, assim, se você é curado, se comporte como um curado. Mas está aqui, a gente tem que fazer. Sim, irmãos, tem que fazer. Rafa foi conhecida pelas obras. Pelas obras que ela foi conhecida. Está lá em Hebreus. Está lá em Tiago. Raabe foi conhecida por causa das obras. Faça as suas obras. Vá, faça um tratamento. Vai, reeducação alimentar, academia, põe cílio. Coloquei esses dias na Isabela, deu um dedado, tirou o trem e caiu metade. Faz as obras sabendo qual que é o fundamento maior, da onde que vem. Da onde que vem? Eu tenho certeza que eles vão voltar para buscar minha família. Eu tenho certeza que eles vão voltar. Eu vou ficar aqui, eu vou me assentar.
Eu vou ficar nessa palavra, não, eles vão voltar. Imagine os irmãos, Raabe, quem traz dinheiro é você, que a prostituta é você. Está faltando as coisas. Você não vai fazer nada não. Olha a tentação de ir lá e agir no braço. Não, eu decidi pelo novo. Eu não vou voltar para trás, eu não vou retroceder. Eu decido pelo novo, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei quem está comigo. Eu sei quem é esse povo. O Deus dele abriu o mar vermelho para todo mundo andar. Eu quero isso aí. Eu quero esse Deus. É isso aqui que eu quero. Eu não quero mais um rei. O rei me prostitui. O rei toma o que é meu. O rei abusa de mim. O rei me suga. O velho suga. O velho escraviza. O novo traz liberdade. O novo traz salvação. O novo traz resgate. Querido, se você está diante de uma decisão, escolha o novo que você não conhece. Ou que você acha que não conhece, porque esse novo está gritando dentro de você, está gritando dentro de mim. Por quê? Porque foi uma verdade estabelecida dentro do nosso espírito. Esse novo que grita dentro de nós todos os dias, é o Espírito de Deus. Eu sempre gosto de usar esse texto, mas acabou aqui? Mas a palavra do Senhor diz que em Romanos 8:11 ou 11:8, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, gente, o mesmo Espírito é aquele que estava lá. E quando Jesus fala com os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu te mando um outro Consolador, não era outro. Não era um outro Consolador, é o Consolador que habita dentro de mim. Não é um outro, essa Bíblia estragou, vou te dar outra, só porque tem a mesma palavra. Não, é igual, é a Trindade, é o Deus Espírito, é esse mesmo Espírito que em nós habita. Ou seja, você não está andando sozinho por aí, não. Você não toma decisão baseada no achismo, não. Existe um grito. Eu sei porque sei. Eu sei porque sei. Por que você sabe que eu sei? Eu sei porque aquele que fala comigo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Então, querido, não se engane, essa voz que você ouve, essa voz que te direciona. No fundo você sabe o que você está ouvindo. No fundo você sabe. Nós não somos pessoas que nós pecamos por um acidente. Não. Nós temos consciência espiritual. Nós conhecemos os nossos erros, as nossas falhas. E nós somos espirituais suficientes para voltar e consertar. Por causa da voz, por causa do Espírito. E não há condenação sobre as nossas vidas. Há perdão liberado sobre nós. Raabe foi perdoada. Raabe foi liberta. Raabe foi purificada. Ela se casou. Ela teve filhos. E saiba você que na família dela chegou outra prostituta que foi Ruth. E ela deu amor, porque a genealogia continua. Ela sabe o que ela recebeu, por isso que ela deu. Mas isso é outra ministração. Amém? Querido, as decisões que você tem para tomar, todas elas, você tem a direção de Deus. Hoje, nós precisamos ser responsáveis o suficiente para saber que a gente sabia o que a gente estava decidindo. Nós temos responsabilidade para entender que os nossos negócios, eles têm ou não têm a voz de Deus. Por causa do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Eu já estou finalizando. Raabe, ela protegeu o que ela tinha recebido de novo. Raabe guardou aqueles homens no lugar mais alto da casa dela. O texto diz que ela subiu para depois fazer a negociata. Ela guardou o que ela recebeu no lugar mais alto que ela tinha. Ela protegeu o que ela tinha recebido.
Ela protegeu a aliança que ela recebeu. Janine, nós precisamos proteger a graça? Não. A graça não precisa de defesa. A graça não precisa de proteção. A graça não precisa que você fique gritando que eu tenho a graça, eu sou a graça. Não. A graça é silenciosa. A graça é quieta. Nós passamos essa semana perto de uma obra. Eu falei que o Julielson nunca soube que tinha uma obra aqui. Porque eu nunca olhei. O lado da frente estava em ruínas. Mas começou a aparecer que dentro dessas ruínas tinha uma obra. É uma mega estrutura. Uma mega estrutura. Ainda que pareça que tudo está acabando, algo novo tem acontecendo. Algo novo está acontecendo. Ainda que pareça que está tudo destruído e não serve para mais nada, algo novo está acontecendo. Eu falei com o Julielson, mas essa obra velha estava protegendo a nova. Ele falou, eles estavam escondendo, eles estavam guardando. Raabe guardou no lugar mais alto. Assim como nós guardamos a palavra no nosso lugar mais alto. No nosso lugar mais secreto. No nosso lugar mais inacessível, que é o seu coração, o seu espírito. Não permita que roubem a palavra que você recebeu. Não permitem que roubem aquilo que você abrigou dentro de você. Amém? Fique de pé. Em Hebreus 11, não precisa abrir. Hebreus 11. É lá naquela galeria da fé, onde tudo começa pela fé, pela fé, pela fé. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Amém? Raabe acolheu os espias e ela não foi destruída. Eu diria que ela foi, não somente não foi destruída, mas como ela foi abençoada. Por causa da decisão dela. Amém?